Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. E hoje eu acredito que algumas pessoas talvez elucidem suas mentes com uma narrativa, outras comecem a suprir um sentimento de rejeição por aquilo que fazemos a cada dia aqui. Biblicamente falando, nós temos uma instrução categórica. E essa instrução, uma vez mal interpretada, ela simplesmente consegue distorcer todo o restante. Tanto é que, meu querido, você que está me ouvindo nesse instante, e tem o hábito de ler a Bíblia, eu vou te dar uma sugestão simples que fará toda a diferença no seu viver. Sempre que você abrir a Bíblia, peça a direção de Deus para aquilo que você... Infelizmente, acontece. Queridos, eu tenho visto ao longo do tempo vários homens considerados homens de fé, homens de princípios, homens de valores, homens realmente benquistos, que têm, segundo eles, encontrado na Bíblia um amparo para serem machistas. Eu tenho visto ao longo do tempo, nas igrejas, homens considerados eloquentes, cultos, letrados, sendo machistas, autoritários e inevitavelmente submetendo suas companheiras de vida a um relacionamento em algum nível abusivo. É abusivo um relacionamento quando minha vontade sobrepõe a vontade da outra pessoa sem um consenso. E eles embasam sua forma de pensar na Bíblia. E eles sempre citam 2 versículos específicos. O primeiro está em Colossenses capítulo 3, versículo 18. E eu vejo homens acalorados pregando sobre isso, dizendo: mulheres, é o que está lá, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. E aí esses homens dizem: vocês estão vendo? A Bíblia diz que se vocês têm fé no Senhor, devem ser submissas ao marido. Eu já vi algumas pessoas pregando sobre este assunto de uma forma tão errada, e era possível notar o desespero das irmãs nos bancos, fazendo não com a cabeça do tipo: misericórdia. Se o homem instruído está pregando sobre isso, agora o que vai ser daqueles que não são tão instruídos assim? Mas os homens não satisfeitos, então eles pegam, além de citar Colossenses, eles vão para Efésios. Lá no Efésios, livro da Bíblia, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E aí os homens pegam essas 2 passagens e dizem: mulheres, vocês têm que me obedecer. Mulheres, vocês têm que respeitar aquilo que eu falo como a última lei. E não se preocupe, minha querida irmã, se você, a mulher, está ouvindo este quadro na manhã de hoje, pensando consigo: meu pai, eu realmente pensei que o Aércio fosse um homem um pouco mais instruído. Mas hoje está fazendo um enfoque na mensagem do dia com um cunho machista. Não. Acredite. Não. No entanto, eu acredito sim que a mulher, uma vez que ela casa com o marido, ela deve submissão ao marido. Aércio, não estou entendendo. Me permita explicar. Quando a Bíblia está dizendo para uma mulher ser submissa ao marido ou ter submissão ao marido, o que a Bíblia realmente está falando é: o marido terá uma missão e a mulher vem com a vertente de submissão, ou seja, é uma missão um pouco menor. Então ela tem submissão à missão do marido. Não tem nada a ver com um querer mandar no outro. Não é disso que se trata as passagens. As passagens estão dizendo o quê? Vamos pegar o exemplo de um pastor.
Então o pastor, ele aceita na sua vida um chamado. E o chamado vem com uma missão. Eu, você, todos temos uma missão, um propósito e um legado. E junto com a missão vem o chamado. Então o pastor, quando sente em seu coração, no âmago do seu coração, o desejo de ser um pastor, então ele recebe o chamado, então ele vai para a faculdade e ele fica lá por 5 anos estudando teologia. Então ele se forma na faculdade. Quando ele está na faculdade, estudando para ser pastor, ele começa, obviamente, a orar a Deus, pedindo a Deus uma companheira. E quando que nós falhamos? Nós falhamos quando queremos escolher nós mesmos as nossas companheiras, nossos companheiros. Este que está estudando para ser pastor, então ele começa a orar pedindo a Deus uma companheira, porque se assume que esta mulher, quando se aproximar deste que será no futuro um pastor, automaticamente ela aceita que o pastor tem uma missão e ela tem uma submissão, que é uma missão um pouco menor que a do pastor. O pastor está cuidando da igreja como um todo. Normalmente a esposa do pastor cuida das irmãs e ali tem uma ala específica para isso, cuida das crianças. Normalmente nas igrejas que elas possuem escolas, a esposa do pastor, então ela vai e começa a ministrar, lecionar e assim por diante. Você consegue entender o que a Bíblia está falando quando a mulher deve ser submissa ao marido? Você, homem que tem citado a Bíblia para ter uma âncora para justificar que a tua esposa te deve submissão, eu lamento decepcioná-lo, mas você está errado. Não é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia, quando ela endossa que as mulheres sejam submissas ao marido, ela está colocando a mulher no mesmo patamar da igreja. No mesmo patamar da igreja. Só que não esqueça de uma coisa muito importante. Jesus amou tanto a igreja. E quando eu falo da igreja, não estou falando do templo, não estou falando da placa. Estou falando das pessoas. Eu e você somos igreja. Então a igreja foi o alvo de tanto amor da parte de Deus, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. E eu tenho uma pergunta a fazer a você, meu querido esposo, que nesta manhã me ouve. Você ama sim a sua esposa com tamanha intensidade, a ponto de que o seu amor pela sua esposa possa ser comparado com o amor de Cristo pela igreja? Ah, mas Aércio, escuta uma coisa, meu irmão. Nós não precisamos exigir submissão de uma esposa. Acorda pela manhã, beija o rosto da tua esposa e diz: bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Toma a iniciativa de levantar e enquanto ela está arrumando lá a mesa do café, vai você e arruma a cama. Quando você tomar banho, pega a tua toalhinha, pega a toalhinha dela também, vai lá e estende. Quando você chegar em casa, quando você tirou o teu sapatinho, já vai lá e leva na lavanderia, se for o lugar para deixar o sapato. Quando você terminou a refeição, já pega o teu pratinho, olha para ela e diz: amada, você já terminou? E ela vai dizer sim, então pega o pratinho dela também, já leva para a pia. Quando você for pegar alguma água na geladeira, alguma coisa, não pergunta para ela se ela quer, só serve um copo e traz para ela. Se você está com sede, ela também provavelmente está. Vocês comeram a mesma coisa. Se você está cansado no final do dia, ela também está. Meu querido, se você tratar uma mulher desta forma, você não vai precisar exigir nada dela. Ela vai entregar tudo isso a você com amor, justamente porque ela quer, e não porque alguém disse que ela precisa fazer assim. Quando a Bíblia fala que uma mulher é submissa ao seu marido, é porque ela tem uma missão um pouco menor que a do esposo. Não significa que não haja dignidade, mas quando acontece um chamado para um homem, normalmente esse chamado é para toda a sua família. Veja os maiores nomes da história.
sempre tem uma mulher ao lado, e essa é a última coisa que eu gostaria de referenciar. Muitos homens, em um ímpeto de mostrar compaixão e sabedoria, dizem: porque atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Atrás não, meu querido, do lado. Se fosse para ser atrás, Deus teria tirado um pedaço das costas de Adão para fazer a sua auxiliadora. Deus não tirou da cabeça, que é para não pisar em cima. Deus não tirou dos pés, para que ela não fosse maltratada e pisoteada. Deus tirou da costela de Adão, que é para andar ao lado. Feliz é o homem que tem em sua vida uma mulher virtuosa. Só que eu posso garantir a você uma coisa: a mulher normalmente é uma extensão do seu marido e assim vice-versa. Quantas vezes você já viu um homem casado estando prestes a sair e a sua esposa se importa tanto com ele que diz: vem aqui. Mas por que? Vem aqui, querido. E ela organiza a gola dele. E é engraçado ouvir a frase que a mulher diz: vai sair desse jeito? Vão dizer que você não tem uma mulher que cuida. Olha só. É o homem que está saindo escangalhado e ela pensa que a responsabilidade é dela. Feliz é o homem que tem uma mulher que se importa. Mas você já viu uma mulher linda, bem disposta, com um sorriso fácil, muito educada, sempre bem vestida, mesmo que na simplicidade? Acredite em mim, um homem feliz é a extensão da sua mulher. Uma mulher plena é a extensão do seu homem. E por que é que a gente tem visto tantas mulheres dentro de um casamento tão mal cuidadas, tão maltratadas? Meu querido, você que está me ouvindo nesse instante, um dia prestaremos contas a Deus da forma como tratamos nossas esposas. E é por isso que a Bíblia vem e diz o seguinte: converse com sua esposa, porque o dia que você aceitar uma missão, ela terá uma submissão dentro da sua missão. Então converse com ela antes de uma decisão. Eu já conheci pastores que suas esposas não queriam esta missão para suas vidas, e a relação deles era um fardo. Feliz é o homem que tem na sua mulher para fazer você assim exercer a crença de que vocês devem submissão. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: farei-lhe uma auxiliadora. E se eu tenho alguém que me ajuda, é porque eu estou fazendo algo. Não é para a pessoa vir e fazer tudo por mim. É para eu tomar a iniciativa, e aí vem alguém e me ajuda no que eu já estou fazendo. Eu peço que Deus, na sua infinita misericórdia, dê a você, mulher, sabedoria. E dê a você, homem, marido, a capacidade de fazer o extraordinário por suas esposas. E que você possa amar a sua esposa exatamente como Deus amou a igreja e por ela se entregou. Com esse sentimento, quero convidar você a orar. Feche seus olhos, querido Pai. Eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom. Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos compreender o que a Sua santa palavra queres nos ensinar. Pedimos perdão, meu Pai, quando falhamos, quando não somos os maridos que o Senhor sonhou que deveríamos ser as nossas esposas. Quando muitas vezes, equivocadamente, para manter o nosso ego intacto, usamos até mesmo as sagradas escrituras para distorcermos o que o Senhor nos disse. Mas as esposas que me ouvem nesse instante, essas que tiveram despertar de consciência, que possam aceitar fazer parte da missão do seu esposo, se isso vai deixá-las felizes. Que os homens que ainda são solteiros possam ter sabedoria para encontrar mulheres que possam
aceitar fazer parte da sua missão. Pai querido, perdoa-nos porque somos falhos. Guia-nos e nos protege. E nos despertar na sua mulher toda a doçura que ela tem. E você, mulher, possa honrar o seu homem não porque a Bíblia ordena assim proceder, mas porque em seu coração você não vê outra forma de retribuir tanto amor a não ser respeitá-lo e honrá-lo. Que Deus vos abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus.